Os últimos 2 entrevistados que entraram nesse lado da mesa estavam bastante otimistas, né? Tava até no evento do UBS também, e bastante otimismo ali, os gestores. O mercado está otimista demais com o Brasil e até com esse ciclo de queda de juros nos Estados Unidos? A minha opinião é que sim. Se você for ver, acho que ninguém está falando também que é um otimismo sem riscos, né? Mesmo porque acho que é difícil um gestor bem intencionado e com qualidade falar uma coisa dessa, porque risco sempre tem, ainda mais isso que a gente está vivendo. Mas a gente acha que o otimismo ele está um pouco exagerado, porque os movimentos, ele está desconsiderando um pouco o longo prazo. Talvez ele se justifique esse otimismo no curto prazo. Lembra, a ANEEL tem uma cabeça de ser perene. Sim. Então, a gente automaticamente, a gente tende a pensar sempre em prazos mais longos. Claro que a gente reconhece que o curto prazo existe e que o longo prazo é feito, na verdade, na soma de curtos prazos, né? Mas a gente não toma uma decisão, por exemplo, por mais que eu ache que no curto prazo não existe muita chance de ter surpresas negativas, no longo prazo é ruim a dinâmica, né, de longo prazo. Então, eu não vou colocar todas as minhas fichas no curto prazo apostando nisso, porque eu tenho um longo prazo ruim. Se os dois estiverem concordando, aí pode ser que eu faça apostas maiores nesse cenário. Lembrando que eu ainda sou valor relativo do mesmo jeito. Né? Então, sempre vai ser um pouco menos do que o que normalmente o mercado faz. Mas, de qualquer forma, a gente fez apostas mais dadas, por exemplo, com essa parcela, né, que a gente tem, que a gente se permite fazer, a gente apostou que ia cair. Só que chegou num ponto onde está começando a bater no meu longo prazo. Sim. Então está começando a ficar incompatível. Isso não quer dizer que você não tem um rally, tá? Você pode ter um rally de curto prazo, sim. Se a gente vai passar por um período eleitoral nos Estados Unidos. Super polarizado. Realmente está extremamente polarizado. Tão polarizado quanto aqui, se não mais. Né? Porque lá ainda eles só tem 2 opções, independente do que eles queiram. E super polarizado, com uma... Não tem terceira via. Não tem. Aqui tem, assim, aparece, mas não consegue nem colocar, nem levantar a mão. Mas, e você tem um ciclo onde você teve uma inflação alta lá fora que realmente prejudicou a popularidade do partido que hoje é o incumbente, que é o democrata, dentro de um mundo super polarizado e que virou... Antes, né, os incumbentes tinham vantagem. Agora os incumbentes têm desvantagem. Porque está tão polarizado e todo mundo tanto falando que o outro faz mal e torcida, né, uniformizada, que no final está muito anti-incumbente, né? Porque todos os problemas são atribuídos para quem está no poder. Ali. E isso está acontecendo nos Estados Unidos. E de repente você tem uma inflação alta, né, que estava alta e que está convergindo, não razoavelmente agora, rápido, mas não muito rápido, onde você tem um fiscal horrível para frente, onde você tem que, se você não acelerar o corte da taxa de juros, você pode prejudicar mais ainda o incumbente. E se você acelerar, você vai beneficiar. O presidente do Banco Central americano, ele tem esse dilema na mão. Né? Por mais que ele tente não ser influenciado pelo lado político, isso é uma completa utopia. Ele acaba sendo influenciado. Isso pode gerar, por exemplo, o Banco Central optar no balanceamento de riscos dele, optar por acelerar um pouco. Se ele fizer isso, a gente vai ter um rally de curto prazo. E eu acho que é quase certo que a gente tenha. Onde a gente não vai ter? Se a inflação der uma arremetida, né? O soft landing virar uma arremetida, e aí a inflação voltar a subir lá, existem condições de médio prazo para isso acontecer. A gente não enxerga condições de curto prazo para isso acontecer. E onde a gente olha que algo que está realmente, que é o grande quebra-cabeças que a gente não está conseguindo resolver lá fora, ou que a gente também errou no passado e está vendo até uma condição um pouco melhor agora, mas é no crescimento. O crescimento depois dos ciclos que a gente viu, da quantidade de alavancagem que a gente viu, né, nos últimos 3 anos, e de repente aumentou 450 basis points, a gente não viu. Normalmente, que a gente fala, né, quando que a crise ela acontece? Ela acontece porque os números macroeconômicos começam a ir contra? Não. Porque a perspectiva deteriora? Não. Ela começa quando aparece uma baleia boiando.
Né? Então, assim, quando pode ver todos os movimentos, na hora que algum corpo grande, principalmente, a gente fala de baleia, boia, aí todo mundo toma um susto. Que foi nosso crédito agora recente, foi, por exemplo, lá na crise americana, lá na grande crise financeira, estopim a Lima, mas apareceram algumas baleias boiando. Foi um pouco no começo do ano passado. Credit Suisse. Pessoal, exato, também. Foi no começo do ano passado com alguns bancos grandes, médios na verdade, mas eram relevantes lá nos Estados Unidos. O maior lá do Venture Capital e por aí vai, do Vale do Silício. Então, assim, quando isso acontece, é quando a crise que está na perspectiva, ela é trazida imediatamente para o ponto focal do mercado, que às vezes acaba amplificando essa crise, porque ele entra no processo de ajuste dessas posições, aonde não tem a contraparte. Então, porque todo mundo está olhando a mesma coisa. Todo mundo quer vender. E aí você tem um deslocamento do mercado, que é quando tem esses grandes impactos que cai 30%, ou sobe às vezes, né? Às vezes ele é positivo, não é só negativo. Então, a gente vê isso. A gente não vê muitas condições disso estar acontecendo e já deveria estar vendo alguma coisa. Ao mesmo tempo, se abriu um espaço em termos de inflação que não existia no ano passado nos Estados Unidos para corte de juros. Então, está se discutindo se vai cortar em março ou em maio. Não está se discutindo se vai cortar ou não. Né? E vai cortar numa magnitude razoável. Pelo menos uns 150 basis points eu acho que acontece. Se ele vier muito rápido, a gente vai ter um rally. Esse rally é sustentável? Eu acho que não. Você acha que corre o risco de acelerando esse corte de juros, talvez até por uma razão política ali, da inflação voltar a subir nos Estados Unidos? Pode acontecer. Pode acontecer por déficit, porque a gente olha, mas por que não aconteceu esse colapso na atividade? A gente está com 6% de déficit, acima de 6% de déficit nos Estados Unidos. Então, assim, um dos piores da história. Né? Se não for o pior, depois do Covid. Então, assim, é muito. Isso sem crise. Com crise, sem atuação de salvar a economia, já vai amplificar muito nisso. Só por causa da economia colapsar e aí as receitas, né, do governo via impostos colapsarem junto. E normalmente as despesas elas não colapsam junto. Muito pelo contrário. E ainda abre-se necessidade de mais estímulo. Para onde vai esse déficit? E aí até uma coisa curiosa que eu estava olhando um dia desse. Em 2001, a dívida PIB americana era 32% e se discutia, final do Clinton, e se discutia sobre 2008, 2009, isso daí está zerado. Né? Era um exagero na época. A gente achava um exagero, inclusive, na época. Eu lembro de discutir essas coisas. Mas, de qualquer forma, onde estamos hoje? Passados aí 22 anos, 23 anos, estamos em 122%, com 6% de déficit. Da onde veio isso? 37% desse aumento veio de corte de impostos. 33%, mais ou menos, veio de aumento de gastos. E Medicare, por exemplo, é um desses aumentos de gastos, né? Do Obama e tudo mais. E o resto, aí, que vai ser os seus 28%, mais ou menos, por aí, acho que é isso, né? Se eu não estou fazendo a conta errada, vem de Covid e da grande crise financeira. A menor parte. Né? Agora, quando você fala, não, então foram os democratas e os republicanos, né, que fizeram, um cortou e o outro aumentou a despesa, o outro cortou o imposto. Não. Foi, na verdade, quase 80% dessas decisões, tanto de corte de impostos como de aumento de despesas, foi bipartidário. Foi decidido pelos dois partidos, independente de como foi o setup disso, os dois partidos. Ou seja, esse foi um acordo que a sociedade americana e os políticos americanos fizeram e que colocaram agora nessa situação. Como se resolve isso? Você aumentando imposto e diminuindo o gasto ao mesmo tempo. E torcendo para não ter nenhuma crise. Porque senão você vai ter que ter outro investimento, uma pandemia, qualquer coisa do gênero, que tomara que não tenha mesmo. Mas quem se elege com uma plataforma dessa? Ninguém. Então, assim, qual é a plataforma do Trump, que hoje está na frente? É cortar mais impostos internos e aumentar tarifas externas. Então, assim, é isso e num ambiente polarizado. Então, assim, não vai... Eu acho muito difícil você ter todo mundo sentando na mesa, a gente vai ter que tomar realmente o caminho mais difícil e fazer o que precisa ser feito. Não vai ter.
Então, quando a gente olha para o longo prazo, a gente é bastante preocupado com isso, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha... Por isso eu falo, então eu vi o pessoal muito otimista e tudo mais. Isso daí a gente não tira da frente, isso daí continua fazendo parte da nossa problemática, por mais que eu olhe para o meu curto prazo. Então, eventualmente, a gente pode ter um grande rally, onde a gente provavelmente vai tentar se apropriar, porque a gente acredita que essa seja a maior probabilidade, mas não vai se apropriar na mesma magnitude de quem realmente apostar muito forte nisso, né? Se alavancar em cima disso. Caso isso não aconteça, dada a precificação que a gente tem hoje, né, onde o Fed Funds já está no nível onde a gente acredita de taxa de juros mais taxa de juros real, né, que dá 1,25 mais 2%, que dá uns 13 e pouco, em 25 já está nesse nível, não tem espaço. Se tiverem errados, vão sofrer pesado. Então, a gente não gosta desse jogo. Isso que você fala, como vocês ganharam dinheiro do ano passado? Porque a gente não entrou nesse jogo, que era o jogo do colapso da economia americana, apesar de ser o meu cenário mais provável. A gente tinha apostas nessa direção, por isso que a gente performou aquém do que eu realmente gostaria de entregar para os meus investidores, que é o meu mandato. Nesse fundo, né, que se não me engano foi o Neoprovectus 1, ele que se procura entregar 7,5%, CDI mais 7,5%. Né? Então, essa foi a realidade. E Marcelo, aqui, principalmente aqui, como observador, né, do mercado, como repórter, sempre vejo principalmente mais preocupação com a questão fiscal brasileira, né? Acho que até questão de histórico. E quando tem uma questão fiscal, pede muito prêmio na curva longa, né? Nos Estados Unidos, com esse fiscal se deteriorando, como que você vê esse cenário assim? Isso pode influenciar, talvez, esse juro de longo prazo nos Estados Unidos? Qual que é um trade que era conhecido como Widowmaker no Japão? Apostar que o Japão tem mais de 250% de dívida PIB. Porém, ele detém quase a totalidade dos ETFs de equities e quase a totalidade do crédito privado, o governo japonês. Então, ele segurou a crise. Se tivesse na mão do setor privado, provavelmente não tinha segurado. A economia é super fechada do ponto de vista não de relacionamentos comerciais, mas de quem detém o quê, né, no Japão. Os Estados Unidos não é bem assim. Então, a chance dos Estados Unidos começar a ter uma deterioração na taxa de... O limiar da dor do investidor americano vai ser menor, na minha opinião, do que do investidor japonês e do investidor chinês, né? Que a gente discutiu um pouco sobre China, também a gente comentou sobre isso. Então, esse limiar de dor vai ser menor. Então, vai chegar um momento que provavelmente as taxas vão começar a abrir. Quando vai ser isso, é um widowmaker também. Né? Vai fazer muitas viúvas por aí. É muito difícil de precisar. Então, assim, hoje eu não gosto de apostar, eu não apostaria que isso vai acontecer. Eu só sei que Keynes, né, que é conhecido como economista, eu não concordo com pouca coisa das teorias dele, mas tudo bem, né? Quem sou eu para discordar? Mas ele era um grande trader também. Então, ele falava uma coisa que daí eu acho que realmente ele era e tem muitos ensinamentos. Uma das coisas que o mercado faz é em relação a riscos de longo prazo, que não... E já fazia na época dele, tá? Então, mais de 100 anos atrás, 100 anos atrás. Então, sempre fez. Riscos de longo prazo, que você não tem nenhum gatilho, nenhum timing claro para ele acontecer, é muito difícil você tomar posição em cima deles, pelos incentivos que existem. Então, o que você faz? Você faz um acordo tácito, totalmente tácito, entre os participantes de mercado, de não olhar para ele, de deixar ele de lado. Então, você ignora que isso está acontecendo e você fica negociando como se ele não existisse. Vai chegar um momento, e sempre chega, né? Ou se resolve, ou chega no momento onde aparecem os gatilhos. Aquilo sempre existiu e todo mundo sabia que aquilo sempre existiu, mas ele passa, um pouco que a gente falou, né, quando a baleia boia, passa a ser ponto central, focal do mercado. Quando isso acontece, é uma pancada em todos os ativos de uma hora para outra. Mas você não sabia que aquilo ia acontecer? Você sabia, mas o mercado ele entra nessa...
você pode usar behavior finance, pode usar N coisas para explicar. Ele não explicava o porquê, ele explicava o que acontecia. E de fato acontece. Eu acho que o fiscal americano é uma delas. Né? Hoje, os preços em nenhum lugar aparecem isso. Mostram que existe esse risco. O dia que isso vier para o ponto focal do mercado, vai ter uma ruptura razoável. Agora, quando vai acontecer isso? Quais são os gatilhos? Não sei. Então, assim, e eu preciso, e eu acho que isso eu e os meus pares dentro da ANEEL, a gente não sabe, precisa se manter alerta e precisa se manter consciente de que esse ambiente ele é real. Então, e aí, claro, se não vier e as coisas se corrigirem, ok, era algo no longo prazo que você vai abaixar e vai parar de olhar. Mas, enquanto isso não acontecer, e tudo que eu falei para você, em nenhum momento caminha para isso, você não pode deixar de olhar.